Bem-vindos à nossa videoaula de parametrização e ligação do nosso servo ASDA B2 para modo pulso e direção. Inicialmente iremos parametrizar o servo motor. Para isso iremos utilizar o software ASDASoft 4.0702. Ao abrirmos o software, teremos a tela de conexão. Tenha certeza que o cabo de programação esteja ligado no servo drive para poder fazer a conexão. Após isso, iremos escolher o modelo na lista aqui do Select Device, que vai ser o nosso ASDA B2. Iremos clicar no botão Start Auto Connect. Ele irá iniciar a busca. Uma vez encontrado o servo drive, ele vai dar a mensagem de conexão foi um sucesso. Vamos clicar em OK. OK novamente. Os status aqui do programa vai mudar de offline para online. Iremos abrir o Parameter Editor para termos acesso aos parâmetros do servo drive. Vamos clicar nele, vai abrir uma janela, iremos maximizá-la. E antes de iniciar as mudanças, a gente vai clicar no botão Read Parameters. Ele vai fazer a leitura de todos os parâmetros do servo. A gente vai clicar em OK. E uma coisa que devemos salientar que o servo drive ASDA B2 já vem com quase todos os parâmetros de fábrica default para estar trabalhando em modo pulso e direção. Ok? Sendo que sinal de comando padrão é o sinal NPN, pulso negativo. Ok? Por esse motivo, nós iremos alterar apenas alguns poucos parâmetros para o servo estar trabalhando aqui nesse momento. Iremos agora para o parâmetro 1.44 e 1.45 no grupo de parâmetros. Ok? Esses dois parâmetros aqui definem a resolução do drive, ou seja, quantos pulsos são necessários para que o drive execute uma volta. Isso nós iremos utilizar para as relações de movimentos futuras do drive. Isso mostra o que? Por exemplo, se nós configurarmos o drive para 3.000 pulsos por volta, isso quer dizer o quê? Que 3.000 pulsos é igual a 360 graus, que é igual a uma volta. Com essa relação, poderemos iniciar os nossos cálculos. Mas primeiro vamos configurar os parâmetros. Uma outra coisa que devemos lembrar é que a resolução base do encoder do servo B2 é de 160.000 pulsos por volta, ok? Então, nós iremos pegar esse valor agora e iremos colocá-lo no parâmetro P1.44. 160.000. Uma vez que você colocou o valor, eu vou clicar aqui do lado, só para vocês verem que aparece um asterístico aqui do lado. Isso significa que eu alterei o programa, só que eu ainda não gravei o parâmetro na memória do drive. Eu vou clicar de novo aqui no valor e apertar Enter. Quando eu fiz isso, você pode ver aqui que o asterístico sumiu. Isso quer dizer o quê? O parâmetro foi gravado na memória do drive. Ok? Agora, no parâmetro P1.45, iremos colocar a resolução que nós iremos querer utilizar com esse servo. No caso do exemplo aqui, será 3.000 pulsos por volta. Ok? A gente vai colocar os 3.000 aqui e apertar Enter. Pronto. O valor foi gravado. Ok, perfeito. O drive já está configurado para estar trabalhando com 3.000 pulsos por volta nesse momento. Ok. Agora, iremos para o grupo 2 de parâmetros. Ok. Nesse grupo 2, iremos alterar os parâmetros do P2.10 até o P2.17. O que são esses parâmetros? Esses parâmetros são as entradas digitais do servo drive, ok? Essas entradas digitais eu posso ter várias funções nelas.
Só que nesse caso aqui a gente só vai deixar habilitado apenas uma dessas entradas. Qual vai ser essa entrada? A primeira. A primeira porque ela que vai me indicar aqui o comando de servo on e servo off do meu motor. O que isso quer dizer? Servo off, o meu servo motor está desligado e com o eixo livre, como podemos ver no vídeo ao lado. Eu consigo movimentá-lo com a mão, ok? O servo on quer dizer o quê? Eu estou com o servo energizado e com o eixo travado. Eu não consigo mais virar ele com a mão, como podemos ver aqui no vídeo ao lado, ok? Agora que eu não... E como que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que vir aqui no valor do P210 e dar 2 cliques, ok? Vai abrir aqui uma janela para mim. Você pode ver aqui que eu já tenho a opção de servo on aqui nessa entrada. Aqui em cima eu tenho o valor que é 101. O que isso quer me dizer? É o seguinte. Aqui embaixo eu tenho contact A e contact B. Isso aqui é o que? O contact A, quando eu envio um sinal para a entrada 1 do meu servo, ele aciona a função de servo on, ok? Ou seja, contact A, quando eu mando um pulso, ele executa a ação. Se eu deixar como um contact B, ele já executa a ação sem eu mandar nenhum sinal na entrada. Quando eu mando um sinal nessa entrada, ele desliga a ação. Ou seja, sem nenhum sinal, o servo vai ficar ligado direto como contact B. Eu mandando um sinal na entrada, ele desliga. Ok? Eu vou deixar como contact B porque eu não quero ficar acionando o servo. Eu quero que ele fique acionado direto. Eu vou clicar aqui em escrever para o servo, ok? Cliquei, ele já salvou o parâmetro aqui no servo, ok? Você pode ver aqui que o valor que ficou foi o quê? 1 e não 101, porque a gente deixou em contact B. Os outros valores eu vou colocar tudo em 0. Por quê? Porque se você observar aqui no vídeo ao lado, eu tenho nesse momento aparecendo uma falha no display do servo, que é o que? A L13. Essa falha é referente a uma dessas entradas que está configurada para receber um sinal de um botão de emergência. Como nós não iremos nesse momento ligar mais nenhum tipo de entrada no servo, só a do servo on que a gente já deixou habilitada, iremos desligar todas as outras entradas. Como? A gente vai colocar o valor 0 e apertar Enter. Em todos os outros parâmetros, até o 2.17, ok? Quando eu fizer isso, no final aqui, quando eu chegar no 2.17 e colocar 0, o erro, a L13 do display vai sumir e o display vai ficar todo em 0, ok? Como a gente pode ver aqui no vídeo ao lado. Perfeito? E também nesse momento, o servo vai ficar em servo on, ok? Por quê? Naquele vídeo que eu mostrei antes do servo estando em on, na verdade eu simplesmente estava forçando ele, ok? Vocês só vão ver ele ficar em on agora, que você tirou o alarme. Sempre quando o servo está em alarme, ele fica com o eixo do motor desligado, ok? Perfeito. Com isso, conseguimos fazer a parametrização do servo, ok? Vamos agora para as ligações, perfeito? Como são feitas as ligações? Nós estamos configurando para pulso direção. Vamos para o exemplo inicial, que é a ligação em NPN, ok? Em NPN, eu vou estar utilizando aqui uma fonte externa, tanto em NPN como em PNP, ok? De 24 volts. O positivo dessa fonte eu tenho que ligar no pino 35 do meu CN1, conector CN1 do meu servo, ok?
E o negativo da fonte eu vou estar ligando no pino 14 do meu CN1, perfeito? Após isso, iremos ligar o sinal de controle. O sinal de controle pode ser um gerador de frequência, um CLP, qualquer coisa que gere sinais de pulso, ok? Trem de pulso, ou seja, onda quadrada. Na entrada do meu CN1 pino 41, eu vou entrar com sinal de pulso, ok? Essa aqui será a entrada rápida de frequência. No pino 37, eu vou estar enviando sinal de direção. Esse sinal de direção serve apenas para o quê? Enquanto ele está desligado, o motor vai se girar em sentido horário. Ele estando ligado, o motor vai girar em sentido anti-horário, ok? Ou seja, ele só serve para falar para o servomotor qual é o sentido do giro dele naquele momento, ok? Quem vai executar realmente o posicionamento, vai controlar a velocidade é a entrada de pulso, a 41, ok? Essa é a mais importante. Eu vou dar um exemplo, se fosse, por exemplo, o nosso CLP. O exemplo será com o nosso CLP DVP28SV11T, ok? No nosso CLP, o pino 41 seria ligado a Y0 do nosso CLP, ok? A saída 0, que vai mandar o sinal de pulso. E a saída Y1 iria ligada na entrada de direção, pino 37 do CN1 do nosso servo, ok? E o sinal enviado nesse esquema é NPN, ok? E se eu quiser utilizar uma ligação PNP, pulso positivo, nós iríamos utilizar esse exemplo de ligação, ok? Esse exemplo é o exemplo de ligação para ligações para PNP, perfeito? Iremos também pegar uma fonte 24 volts, ligar o negativo dessa fonte nos pinos 41 e 37 do CN1 do servo. As entradas 43 e 39 serão 43 entrada de pulso, 39 direção. Nesse caso, a ligação precisa utilizar um resistor de 1 kΩ. Por quê? Porque o sinal que é utilizado normalmente nos CLPs é de 24 volts. Esse resistor vai diminuir a tensão para 5 volts, porque nessa ligação as entradas aqui são para leitura de sinal de 5 volts, ok? E a mesma coisa, a gente vai estar utilizando a saída de um CLP, de um controlador. Se fosse o nosso CLP novamente, essa saída aqui, ok, seria o nosso Y0 e esta aqui seria o nosso Y1, ou seja, pulso e direção, ok? Perfeito. Feito as ligações e a parametrização, nós já somos capazes já de comandar o nosso servo por pulso e direção, ok? Perfeito. Como que nós iremos fazer isso? Eu vou demonstrar aqui utilizando o nosso CLP, o CLP da Delta, DVP28SV11T, ok? Eu vou abrir aqui o software de programação do nosso CLP, que é o nosso ISPsoft, ok? Eu já deixei aqui pronto uma linha de programação, para vocês verem como é simples programar o nosso CLP a parte de movimento. Eu só preciso desse bloco de função para poder controlar o pulso de direção no meu servo drive, ok? Como que eu faço isso? Aqui. Basicamente, eu só tenho que pegar e acionar o meu bloco de função, ok? Eu aciono ele pelo M30 e ele executa o movimento. Aqui eu coloquei que ele vai me enviar 6.000 pulsos, ok? E numa frequência de 3.000 Hz.
Isso quer dizer o quê? Que ele tem a capacidade de mandar esses 6.000 pulsos em 2 segundos. Como que é isso? 6.000 dividido por 3.000. Vai ser 2 o valor. Ou seja, em 2 segundos ele consegue me mandar 6.000 pulsos, ok? Como eu deixei configurado 3.000 pulsos por volta no meu servo, 6.000 pulsos que eu estou enviando vão dar 2 voltas. Ou seja, eu vou colocar aqui o CLP em online, ok? Coloquei ele em online, eu já estou conversando com o CLP, eu executo o M30. Liguei o M30. O meu servo, como vocês podem ver aqui no vídeo ao lado, executou 2 voltas, ok? Com isso, eu já estou controlando o movimento do meu servo. Muito obrigado por assistirem esta videoaula. Até a próxima.